Saúde os irmãos na santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui estamos nós, adorando o Senhor, como, esse último hino diz, nós temos 1000 motivos para adorar a Deus, Quantas vezes o Senhor, Ele tem cuidado, cicatrizado a nossa dor, as nossas feridas, E aqui nós estamos, nós não desistimos, Nós permanecemos firmes, adorando, buscando e louvando ao Senhor. Glória a Deus, Aqui estamos, Somos mais que vencedores, Nós poderíamos estar na nossa casa, na nossa zona de conforto, mas Deus quis que nós estivermos aqui, E aqui estamos nós para dar o melhor a Ele nesta noite. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, Porque quando Deus, Ele nos dá a oportunidade, porque nós estamos buscando nele, nós estamos aprendendo, e Ele quer que nós pratica cada vez mais, porque quando praticamos, mais nós vamos saber da palavra do Senhor. Esses dias, desde o dia que eu fiquei sabendo que eu ia trazer essa palavra, e o dia que eu vi a pastora trazendo essa palavra na semana passada, eu falei, Jesus, misericórdia, que palavra difícil. Porque é que a gente vê tantos nomes, difíceis, Ainda eu pelo menos não tenho um português lá muito bom, para falar, para citar os nomes, E eu peguei firme de lá para cá todos os dias, Lendo, relendo, tirando dúvidas ali no Google, E assim foi, Ontem mesmo, passei a tarde toda, hoje a tarde toda. Aí eu falei, Senhor, assim a impressão que a gente tem, que a gente lê e não entende nada. Mas a gente sabe que algo entrou dentro do coração da gente. A gente quer entender e não consegue entender. Eu falei, Senhor, eu entendi, mas eu tenho algumas dúvidas sobre algumas coisas. Mas eu creio no Senhor, eu creio naquilo que o Senhor faz. Então eu entrego a minha vida a Ti. Nesta noite, essa noite que está chegando, Eu entrego a Ti, somente a Ti, Porque jamais eu creio que o Senhor vai me envergonhar na Tua casa. Então, eis-me aqui, Senhor, nesta noite, Vamos ver o que o Senhor tem para nós, principalmente para o meu coração, Para todos nós aqui nesta noite. A palavra nós já sabemos que fica lá em 2 Samuel, versículo 21. E vamos estar lendo até o 10, que vai, o tema é até ali o 10, mas vamos até o 10 ali. E vamos ver o que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu colocar meu zóio aqui, porque com a Bíblia na mão ainda eu consigo coisar, mas em cima assim tem que ter o zóio. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra diz assim, vingados os gibeonitas. Já começamos falando difícil. Gibeonitas. Glória a Deus. Houve em dia de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel tinham jurado poupá-los, porém
Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: queres que eu vos faça? Que queres que eu faça? E que resgate vos darei, para que abençoareis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com que Saul temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Disse Davi: que é pois que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que puséssemos substituir em limite algum de Israel. Seus filhos, se nos dê 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houverá, entre Davi e Jonas, filhos de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Beolalita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caíam água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem de noite, animais do campo de noite. Amém, glória a Deus, somente até aqui. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, eis-me aqui, Senhor, trazendo, Pai, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, abre, Senhor, os meus entendimentos, Senhor, que eu possa entender, que eu possa compreender, Pai, tudo aquilo, Pai, que eu tenho lido, Pai, que eu tenho olhado dentro da Tua palavra, Senhor, que eu tenho buscado em Ti, Senhor. Fala, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, ao meu coração, e depois a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade de eu estar aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho buscado em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. E eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E eu te agradeço desde já, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, pelo que eu entendi dentro dessas palavras, os gibeonitas, eles eram estrangeiros que havia recebido permissão
permissão de viver em Israel. Mas conforme um tratado especial feito com Josué, eles só podiam entrar ali para fazer, estar em Israel para fazer serviços braçais. Apesar deles terem conseguido ter entrado, mas eles enganaram ali o povo, né? E houve, né? Eles desobedeceu, fez uma coisa que não era certa, que não agradou aos olhos do Senhor, né? Por eles ter enganado, né? Aqui dentro dessa palavra fala que Saul, ele era um rei muito temoroso a Deus, um rei, né? Muito temente a Deus, mas por sua desobediência, por suas falhas, porque ali dentro dessa palavra, pelo que eu entendi, seus filhos, eles foram, eles foram castigados, mortos, devido ali às suas falhas, os seus pecados, né? E olhando para dentro desta palavra, Deus mostra que pode passar o tempo que for, né? Até nos dias de hoje, pode passar o tempo que for, né? Se você deixar rastros, né? Coisas para trás, coisas irregular, né? Para trás, um dia vai ser cobrado. E nós não sabemos a forma que será cobrado. Hoje, nos dias de hoje, isso daqui foi antes, bem antes, né? Muitos anos antes, e já tiveram esses problemas de cobrança, de vingança. E nos dias de hoje, não tem diferença. Nós vimos hoje, nos dias de hoje, quantas pessoas são mortas inocentes, quantas pessoas pagam pelo preço de outras pessoas, pela rebeldia, pela teimosia, né? Pela falta de caráter das pessoas. Mas as pessoas nos dias de hoje, elas não pensam nos dias de amanhã, porque um dia a cobrança vem, um dia a vingança vem, e um dia o inocente ele pode pagar o preço por tudo isso. E aqui fala que naqueles dias de Davi houve dias difíceis. Ali em Israel, aquele povo era um povo que plantava, eles eram agricultores, eles plantavam, eles tinham boas colheitas. E esses 3 anos que foram 3 anos de ruínas, eles plantavam, mas os dias que eram para colher estavam tudo seco. A plantação não tinha como colher. E aqui fala que Davi foi consultar, né, o Senhor, por que estava vendo com aquele lugar, o teu povo estava sofrendo, o seu povo não estava colhendo. E o Senhor falou ali para ele que era por causa de Saul, que era por causa da punição de Saul, pelos seus erros, pela família sanguinária, porque muito sangue foi derramado. E o Senhor, Ele nos mostra aqui que a casa dele, a casa de Saul foi uma casa assim, né? A família em si ali, foi derramado muito sangue, seus filhos, seus netos, né? Aí olhando aqui para dentro da palavra, o rei pediu, aí nós vamos lá no 10, o rei pediu que ele desse 7 dos seus filhos, e ali foram os 2 filhos de Rispa, e mais 5 que foram filhos de Mirabe. Aí imagine você passar por uma situação difícil, passar em um lugar onde não tem nada, tudo seco, sem nada, e alguém chegar e falar que quer os nossos filhos, que quer o nosso bem precioso. Imagine como esta mãe, tanto Rispa como Mirabe, neta de Saul, como elas devem se sentido, ter que dar seus filhos ali para ir à forca. E muitas vezes nos dias de hoje, olhando aqui fora, para o lado de fora,
Ninguém vem aqui falar assim, eu quero teu filho, eu quero a tua filha, eu quero teu marido para matar, para levar a forca, para destruí-lo. O mundo, ele está numa situação tão complicada que o inimigo, ele arma ciladas. Ele pega lá fora, ele entra, se for preciso, o inimigo, ele entra dentro do seu lar, ele rouba, ele pega, ele mata, ele faz algo que não tem explicação. E aqui dentro da palavra, o rei pediu para que desse ali 7 filhos, né? Para pagar aquela dívida, aquilo que tinha acontecido lá atrás. Que eu creio, olhando dentro da palavra aqui, que eu entendi que foi uma briga, né, lá atrás. Mas como diz hoje, quem apanha, esquece. Não, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? E passaram anos e anos, né? E os gibeonitas, eles não esqueceram daquilo que aconteceu lá atrás. Eles entraram da forma errada nessa terra, mas eles entraram na intenção de se vingar, E ali foi aonde eles fizeram o que fizeram, e quiseram 7 da família de Saul. 7 pessoas que não tinham nada a ver com o que tinham acontecido lá atrás. E ali foram dados nesses 7. E esses 7 foram a forca. Saul não deveria Saul, ele com os seus erros e com a sua desobediência, pelo que eu entendi dentro dessa palavra, ele era muito temente a Deus. Ele era um rei bem conhecido, um rei que tinha de tudo. Mas, além de tudo, ele deixou subir para a mente, para a cabeça, a soberba, o poder. E ali ele fez o que ele fez. Ele achou que ele poderia fazer o que fazer. Mas ele não esperava que a cobrança um dia ia vir. E a cobrança veio. Porque o tempo passa. Passaram anos, 3 anos aqui. E eles ficaram assolados. Esse povo ficaram assolados. E Davi inconformado com essa situação. Mas Davi ali conversando com Deus, falando com Deus deixou bem claro para Davi que aquele povo estava sendo punido por algo que tinha acontecido lá atrás. Que o nosso povo de hoje em dia tenha sabedoria. Que o povo de hoje seja vigilante, seja atento às coisas de Deus. Não deixe que o trabalho, não deixe que o dinheiro leve a mente. Que afaste do caminho de Deus, que não se afaste do caminho de Deus. Porque aqui fala só de um rei. Um rei, ele tem tudo. Ele tem seus príncipes, tem suas mulheres, tem tudo nas mãos. E às vezes nós aqui de fora da palavra, temos uma condição boa, temos um poder melhor assim, uma classe boa de vida, né? Temos uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, e nós deixamos se levar por tão poucas coisas. E nós somos muitas vezes punidos, crucificados pelo pouco que a gente tem. Aí imagine esse rei, que ele tinha tudo, as consequências que ele teve. Nós temos que ter, sim, Deus ele nos dá. Eles nos dão casa, eles nos dão carro, eles nos dão um bom salário, mas nós temos que lembrar que nós também temos um Deus. Acima de tudo aquilo que Ele dá nas nossas mãos, nós
nós temos um Deus. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus. Porque quando nós esquecemos de Deus, vem as consequências. O inimigo mesmo, ele começa tirando tudo aquilo que você teve. E você poderia continuar tendo. Mas você acabou se esquecendo de Deus. Você acabou se esquecendo de buscar em Deus. Você esqueceu de agradecer a Deus. Você esqueceu de adorar a Deus pelas coisas materiais. E aqui era um rei que tinha tudo. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu. Ele deixou-se levar. E ele deixando-se levar, ele pagou um grande preço, porque ele perdeu a tua família, ele perdeu netos, ele perdeu filhos. E o mais que me chamou a atenção nessa palavra foi Rispa, esposa de Saul. Imagine a dor desta mãe, ter que passar por todo esse processo por causa do seu marido, de algo que aconteceu lá atrás. Mas ela não poderia dizer não. Ela teve que dar ali seus 2 filhos, Mireba, a neta de Saul, teve que dar ali os 5 filhos também. E Rispa ali cedeu aqueles seus filhos. Imagine a dor dessa mãe. Para nós que somos mães, eu nunca perdi um filho, eu nunca perdi uma filha, mas eu perdi uma mãe, um pai, que doeu na minha alma, doeu no meu coração. Aí eu fiquei imaginando a dor de um filho, então, se doeu tanto a perda da minha mãe, do meu pai. Imagine a perda de um filho. E essa mulher, ela ficou ali, e ela pegou um pano ali, é que fala dentro da palavra, que ela pegou um pano de saco, jogou ali sobre a penha, ali a rocha, a pedra, e ali os seus filhos foram enforcados, e ali ela permaneceu. E ali ela ficou dias, noite, vários dias, várias noites, velando aqueles corpos. Já é difícil a gente velar uma noite sequer, é difícil velar um corpo de um ente querido. Imagina dias e noite. E olhando dentro da palavra, diz que foram meses, foram na faixa mais ou menos aí de uns 5 meses, essa mulher ali, velando aqueles corpos, cuidando daqueles corpos mesmo depois, aqueles corpos deslacerados, aqueles corpos ali no chão, e ela tendo que abanar aquele pano ali, para espantar bichos, para não comer pedaços de pele, os mosquitos para não se assentar sobre aqueles corpos. Imagine aquela dor daquela mãe ali velando aqueles corpos. Olha, olhando aqui dentro da palavra, essa palavra, segundo Samuel 21, ela fala muito de dor, sofrimento, punição, fome. Como este povo sofreu. Mas Davi ali, ele queria lutar. Ele queria ver algo acontecer sobre aquele povo, com toda essa punição. Ele queria ver algo acontecer. E assim, olhando aqui dentro da palavra, voltando aqui em Rispa, a dor dessa mãe, até depois dos filhos
mortos. Ela foi uma mulher leal, uma guerreira, uma mulher vitoriosa, porque ela não abandonou, ela não desistiu, ela não desistiu, mesmo vendo aqueles monte de corpos ali ao seu redor. Hoje, olhando para hoje, quem teria coragem de fazer o que essa mulher lá atrás fez? Eu confesso, jamais eu teria. Só Deus mesmo. Só pela misericórdia de Deus. Só Deus, sabe? Só Deus para pôr aqui dentro do coração da gente e nos fortalecer. Porque só Ele pode fazer isso, para olhar ali e permanecer ali. Mas eu creio que se Ele colocar no meu coração, no seu coração, algo, não precisa ser corpos, não, tem situações, a gente vê aí pessoas dentro de hospital, né, com câncer, feridas feias. Quantos familiares tem que ficar ali olhando e tem que ser forte, e tem que se mostrar forte. E não tem que se mostrar só por se mostrar, não. Porque para ver uma situação dessa tem que buscar em Deus. Porque aquele que não buscar em Deus, ele não consegue nem ir ao hospital e ser acompanhante de uma pessoa dessa. Porque é só Deus mesmo para dar força. Só Deus mesmo para nos demonstrar guerreiros. Porque se Deus não mostra, der força, nós não conseguimos, nós abandonamos o enfermo, doente. Porque essa mãe, passar o que ela passou, ver o que ela viu, passar dias, passar noite, passar meses, olha, é muito guerreira mesmo. Ela foi leal até os últimos dias ali. Mas Davi sabendo ali que ela estava passando por que ela estava ali dias e noite. Mas teve um lado bonito dessa história. Teve tristeza, teve dor, teve sofrimento. Mas teve uma parte de alegria também. Porque Davi, sabendo ali de toda essa situação, que ela estava ali dia e noite, já há meses, ele foi até ela e pediu que ia retirar aqueles corpos e iam levar para um lugar seguro, para um lugar fechado, para um lugar onde ali estavam a sua família, que seria Saul, que pai de Saul, que já estava, né, no túmulo ali. Ele pegou e levou aqueles corpos para um lugar digno, sabe? Ele retirou dali. Ele honrou aqueles corpos. Ele levou e colocou ali juntos os netos os netos com o avô, o filho com o pai, e ali ficaram ali. Eles tiveram um lugar decente, um lugar de honra. Então todo o trabalho que aquela mãe teve não foi em vão. Deus honrou a vida dela também, porque o Senhor deu um lugar digno para aquela família. E nós temos que buscar sempre no Senhor, estar sempre no Senhor, porque o Senhor, Ele nos honra também. Ainda que você pense que tudo está perdido, nem tudo está perdido. Para essa mulher, talvez, ela pode até ter pensado, está tudo perdido, está tudo aqui, mas aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas nem tudo estava perdido, porque o rei Davi foi até lá, ele pegou aqueles corpos, e depois que ele pegou aqueles corpos, ela saiu daquele lugar, que ela sabia que estava entregue, estava feito, estava honrado, eles estavam no lugar que eram para estar. Mas quanto tempo essa mulher permaneceu ali?
Quantas horas, quantas noites, quantos dias, e quantos dias e quantas noites você tem suportado as suas dores? Quantos dias, quantas noites você tem suportado as suas lutas? Porque dentro da palavra fala que teve dor, teve luta, teve morte, teve honra. E você, quantas noites, quantos dias você tem chorado? Quantas noites, quantos dias você tem adorado ao Senhor? Quantas noites, quantos dias você tem se entregado ao Senhor? Você tem se lembrado do Senhor? Você tem buscado no Senhor? Você tem entregado ao Senhor? Você tem buscado no Senhor? Porque muitas vezes você está com dor, você está passando por luta, você está passando por perca, mas você não lembra do Senhor, você se esquece, você mesmo diz: o Senhor se esqueceu de mim, mas o Senhor, Ele não se esqueceu de você. Muitas vezes você se esqueceu do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele não se esquece dos teus. Mas aqui dentro da tua palavra diz que ainda veio a chuva. Que ainda veio a chuva. 3 anos não chovia, não crescia a plantação. Eles não tinham colheita, mas a chuva veio e mudou a situação daquele lugar temeroso, aquele lugar que nada crescia mais, que nada mais colhia. Mas o Senhor olhou ainda assim mesmo com toda a dor. O Senhor olhou para o teu povo. O Senhor teve misericórdia daquele povo. E nessa noite o Senhor olha para ti também. Ele olha para a tua casa. Ele olha para dentro do teu lar. Ele olha para as tuas lutas. Ele olha para as tuas dores. Mas olha para Ele também. Olha para Ele, que Ele está olhando para você. Se entregue a Ele. Confia nele. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando dos teus. Não acha que o Senhor não está cuidando, pois Ele está. Ainda que aquela mulher, que essa mulher rispa, ainda que ela passou noites, dias, meses, o Senhor ainda olhou para ela, enviou uma filha até ela, para que fosse honrado aqueles corpos. E o Senhor, Ele nos honra também. O Senhor, Ele honra a tua família. Ele honra a tua casa. Ele honra os teus. Não abandona os teus. Não diga que você não quer, que você não gosta. Que um dia, se morrer, você não vai ao velório. Porque se você não for, talvez aquele que foi, você não foi. O Senhor, Ele coloca junto contigo quando você se for. Então preste atenção. Ame o teu irmão, ame a tua casa, ame a tua família. Porque Deus fala que nós temos que honrar a nossa família. Nós temos que honrar o nosso próximo, dar amor, ainda que batam, que xinga, que humilha, mas nós temos que honrar, orar pela vida deles. Nós
Nós temos que apresentar diante de Deus. Nós temos que apresentar nas nossas orações. Porque só o Senhor que muda. Não é eu, não é você que vai mudar. Porque quem muda é o Senhor. Porque quem muda é Deus. Porque se nós pudermos mudar, quantas coisas nós mudaríamos. Mas não é nós, é o Senhor. E quando há momentos difíceis nas nossas vidas, nós temos que entregar ao Senhor. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Não ser desobediente. E caminhar certo, fazer certo. Porque aqui foi Saul. Os filhos dele pagaram com a morte devido aos erros dele lá atrás. Mas nos dias de hoje, tanto o pai, quanto a mãe, quanto eu, quanto você, se fazemos coisas erradas, não fazemos o que é certo, um dia teremos consequências. Mas para que isso não haja, vamos andar no caminho do Senhor, andar no caminho certo, ensinar nossos filhos a andar no caminho certo. Nós temos que orientar, aconselhar, porque os dias hoje, nós estamos vivendo dias más. Quantas notícias nós vemos na televisão? Essa semana mesmo eu vi um jovem novo, ele foi morto por causa do seu pai. Não, ele foi confundido. E ele foi morto. Uns é confundidos até inocentemente, mortos inocentemente. Outros a cobrança vem, né? E aí no mundo hoje está numa situação que se você andar na rua, olhar torto, você ou apanha, ou leva bala, né? Ou é linchado. Nós já vivemos uns dias difíceis. E aí você imagina você viver nos dias que nós estamos vivendo hoje, sem Deus. Porque quando a gente estamos com Deus, a gente sabe controlar, a gente fecha os olhos, né? E pede misericórdia, Senhor, né? A gente pede proteção ao Senhor, a gente pede livramento ao Senhor. E quando você não está no caminho de Deus, muitas vezes você sai do seu lar, da tua casa, do teu serviço, já sai nervoso, atribulado, aí acha um outro mais atribulado no meio da rua, e aí quando bate de frente, aí pode vir acontecer, né, coisas, né, pode acontecer coisas, né, que pode matar um ou outro, ferir e parar no hospital. Então nós temos que viver no caminho do Senhor, estar na presença do Senhor, né? Nós temos que ser obedientes, né? Ensinar nossos filhos a ser obedientes, andar no caminho certo, sempre, sabe? Às vezes eu falo lá em casa, comento, eu falo, Marcos, toma cuidado, vigia, é isso. Aí ele fala 500 vezes, mãe, eu já sei, mas eu sei que você já sabe, mas eu vou falar de novo. Para até gravar na mente que tem que saber mesmo. E assim mesmo nunca grava. Toma cuidado, vigia. O diabo está aí. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ai daquele que dá espaço. Ai, mãe, eu já sei. Mas o nosso dever é esse, é orientar,
falar, né? Mostrar a realidade, né? Do nosso mundo de hoje. E nos dias de hoje está muito difícil, porque antes ia ali na esquina, você ficava tranquilo até. Hoje em dia não dá, você sai no portão, já corre o risco de alguém te assaltar, querer saber se você está com celular, ou se você tem dinheiro no bolso, ou, né? E, então já está difícil. Então nós temos que orientar mesmo, né? E é difícil, mas a cada dia nós vencemos. Nós vencemos. Porque quando nós buscamos, entregamos e confiamos, Deus, Ele é conosco. Ele não desampara os teus. Ele não desampara. E aqui dentro dessa palavra, uma coisa também que me chamou muita atenção, porque é uma palavra assim, ela, como eu disse, ela é muito difícil, mas a gente vai lendo, relendo, e Deus vai abrindo assim um leque sobre, né, a mente da gente, né? E eu achei assim, apesar de, né, aqui do versículo 10, né, de Rispa ter passado por toda essa situação, eu creio assim que ela era uma mulher muito temorosa a Deus, temente a Deus, para suportar o que ela suportou. É só Deus mesmo, né, como eu falei, na vida, né, de uma mãe, de um pai, né, para suportar a perca de alguém, né, porque é muito doloroso, eu fiquei imaginando assim, Senhor, se um filho já seria difícil, imagine dois. E aqui na Bíblia a gente, né, dentro dessa palavra a gente viu 2, mas a gente já escutou em histórias reais, né? Histórias verídicas na vida de, né, muitas vezes ter massacre de uma família, né? Uma família ser destruída, né? E olha, eu acho que para aqueles que ficam, não tem, eu acho que é uma dor insensata, uma dor que eu acho que nunca passa, né? Deve ser uma dor muito forte. E é só o Senhor mesmo para trazer o consolo, o conforto, né? Curar feridas, né? Porque se não for Deus, eu acho que uma mãe, aqueles que ficam, eles não permanecem firmes. E para permanecer firme é só Deus, sabe? E eu olhei, li muito, eu falei, Senhor, nossa, naqueles tempos já tinha tanta dor, tanto sofrimento, né? Luto, morte. Mas a palavra do Senhor mesmo diz que tudo que passa, nós passa, está aqui dentro, está dentro da palavra. É que eu não tinha alcançado essa palavra ainda, eu não tinha alcançado, mas desde quando a pastora trouxe essa palavra, e eu passei a ler esses dias todos, quando eu parava assim, eu ficava viajando, eu falei, Senhor, e nos dias de hoje não é diferente, o sofrimento, a dor, a cobrança, né, as vinganças, né, porque é aquilo que eu disse, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então é difícil, mas é real aqui dentro da palavra, é real aqui no mundo, aqui fora, aqui no mundo, no nosso mundo. Mas é uma palavra tremenda, é uma palavra assim que
abre assim um leque, né? Ela abre um leque, ela faz a gente ter visão daquilo que Deus faz, né? Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Mas quando Ele quer punir os teus também, Ele sabe punir. Porque se Ele puniu é porque alguma coisa de errado nós fizemos. Se nós pagamos o preço, é porque alguma coisa nós fez. Alguma coisa nós cometeu. E só que para isso também, se nós procurar endireitar, fazer as coisas certas, Deus Ele dá bênção também. Que no fim de toda essa situação veio a chuva. Veio a chuva sobre aquele lugar, sobre aquela terra, sobre aquele povo, né? E a bênção do Senhor veio. E assim é nas nossas vidas também, né? Ainda que passamos por tantos momentos, mas as bênçãos há de chegar. As bênçãos há de entrar dentro dos nossos lares. Porque aquele que disser, o Senhor se esqueceu de mim. Não, o Senhor Ele não se esqueceu. Nós que muitas vezes se esquecemos dEle. Muitas vezes, no momento da tua dor, no momento da tua tristeza, você não tinha palavras para dizer, você não tinha palavras para orar, mas se você entrasse dentro do teu quarto, ajoelhasse e abaixasse a sua cabeça, mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. O Senhor ouvirá. O Senhor saberá da tua dor. O Senhor saberá da tua tristeza. O Senhor, Ele já sabe, mas Ele saberá mais, porque você se prostrou, você ajoelhou, você se entregou, ainda que você não teve palavras, mas em gemidos e estremidos, o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu o teu coração. Mas prostre-se diante do Senhor. Ajoelhe diante do Senhor no momento de dificuldade, no momento de luta. Porque muitas vezes até na luta a gente fica fraco. Eu mesmo, quantas vezes nas minhas lutas, eu falava, eu vou ali, eu vou orar, mas eu não tinha força. Mas ali no meu cantinho mesmo, eu abaixava a cabeça e falava com Deus. Eu falava, Senhor, me ajuda, me fortalece, mesmo sem as minhas forças, Pai. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as minhas dores. O Senhor conhece o meu sofrimento, o Senhor conhece as minhas causas. Eu entrego a Ti, Senhor, mesmo ainda fraca, mas o pouco que eu posso falar, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim com você. É isso que o Senhor quer com o povo dele, que seja um povo que lute. Um povo que lute pela tua casa. Um povo que lute pela tua família. Um povo que ora pela tua casa. Um povo que ora pela tua família. Porque o Senhor, Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu de nenhum de nós. Ainda que nada tenha acontecido, mas vai acontecer se você continuar confiando, se você continuar buscando no Senhor, se você continuar na presença do Senhor, as coisas vão acontecer. Mas você tem que estar na presença de Deus, buscando. Você tem que estar lutando. No Salmo 27, no
O Salmo 27, no 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e quem temerei? Você tem que confiar. Você tem que confiar. Aqui nesse salmo fala que o salmista, ele declara a tua fé. Ele declara a fé dele. Então que eu, você, todos nós declaramos a nossa fé, dia após dia. Assim como essa mulher rica, ela ficou ali noite e dia. Noite e dia, ficou meses ali. Que nós possamos também, noite e dia, declarar nossa fé ao Senhor. Dizer: Senhor, eu me dou a Ti, eu me dou a Ti toda, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a minha casa. Eu entrego a minha família, Senhor. Senhor, se está faltando algo, Senhor, dentro de mim, preencha, preencha, preencha. Me enche, Senhor, que a minha fé permanece, que tudo saia, mas que a fé permanece, para me poder buscar em Ti, para me poder buscar diante de Deus, para me poder estar na presença do Senhor, porque é o Senhor que cuida. O homem, ele pode ter planos, mas o maior plano é o do Senhor. Você pode ter tantos planos na tua vida, mas o melhor é o do Senhor. Você não sabe os planos que o Senhor tem para a tua vida, mas o Senhor sabe que os planos que Ele tem para a tua vida é bom. E eu creio que os planos que o Senhor tem para a minha vida é bom, e o que Ele tem para a tua vida também é bom, porque nós estamos em um só, buscando em um só Deus. Porque o que Ele quer para um, Ele quer para todos. Quer teus filhos. Ele quer bênção sobre bênção. Bênção dentro da tua casa. Bênção na minha casa. Bênção no teu trabalho. Paz na tua casa. Paz no seu trabalho. Paz na tua vida. Paz na tua família. O Senhor, Ele quer o melhor. Ele quer dar o melhor para nossas vidas. E ainda que nós buscamos dia após dia, mas nós não devemos desistir por poucas coisas. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Como eu sempre digo aqui, o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro e fiel. Ele sempre vai ser fiel na minha vida e na tua vida. E para Ele fazer as obras sobre a minha vida e a tua vida, nós temos que dar espaço. Nós temos que liberar espaço para estar na presença dEle e não longe da presença dEle. Porque quando nós estamos na presença deles, nós aprendemos a obedecer. Nós aprendemos a ser fiel nas coisas, nos compromissos com Ele. Porque é esses que Deus quer, que nós sejamos verdadeiros adoradores. Porque Deus, Ele cuida, Ele continua cuidando. Tanto você aqui ou não, Ele cuida de todos. Mas quando nós nos prostramos diante dEle, nós buscamos mais dEle
Ele nos preenche mais da presença dele, a nossa fé aumenta, cresce algo tremendo dentro da gente. É uma sensação gostosa. A hora que o pastor estava ali mesmo comentando sobre a ferida, e ali, eu ali nos fundos ali, eu senti algo assim como se, sabe quando a gente escuta som de uma bateria muito forte, aquilo, coisa dentro do coração, assim, parece que é uma sensação gostosa, não dá para explicar, sabe? Mas essa sensação gostosa que deu é o agir de Deus sobre o que Ele fez ali. Ele curou ferida, Ele cura a ferida, Ele sara a ferida, Ele restaura. E é tremendo. O hino, a letra do último hino já é lindo. Aí depois você termina um hino, já mexe com a gente. Aí depois, terminando o louvor, o pastor fala aí, foi como se eu tivesse ouvido um som assim, sabe? Sentindo um som forte dentro de mim. E é o agir de Deus. É o agir de Deus. Quando você busca, você está na presença de Deus, você começa a sentir algo assim que é inexplicável, sabe? Às vezes você quer explicar e você não consegue transmitir, mas só que você e Deus sabe, entendeu? E é isso que Deus faz, Ele age na vida da gente. E eu agradeço aqui a Deus por esta palavra, esta oportunidade. E eu quero dizer algo aqui também. Deixa eu beber uma água aqui. E eu quero dizer aqui também que a semana passada, na quarta-feira, na abertura do culto, eu comentei aqui sobre a mãe da Andréia, e ela já estava com uns 2 ou 3 dias, até na quarta-feira, que ela estava ali no hospital. Aí depois eu fiquei sabendo com detalhes que ela chegou ruim lá no hospital, que ela não estava nem conseguindo respirar, que ela já foi logo para o balão de oxigênio, devido à dificuldade de respirar tudo. E aí disse que ela ficou bem ruim, né? E aí na quarta-feira, na abertura do culto, que aí eu disse aqui que era para os irmãos estar orando pela vida da mãe da Andréia, né? Que eu nem sabia o nome dela, agora eu sei, é Terezinha, Dona Terezinha. E quando foi no domingo, né? Domingo eu estava com vontade de comer churrasco. E eu falei pro pastor, prepara a churrasqueira lá, que daqui uma hora eu tô lá. E eu subi para casa, já volto lá, tá? E eu subi para casa, aí tava todo mundo dormindo, eu saí ali na sacada. Aí eu senti uma coisa assim que não era de Deus. Aí eu fiquei tomando sol e me bateu uma tristeza. Só que eu senti que não era de Deus. Aí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Tipo assim, uma coisa assim, como se algo dissesse assim, você não tem mãe, você não tem para onde ir, né? Suas irmãs foram para casa da sogra, outros foram dizer para onde, né? Mas assim, eu senti algo assim que quisesse me entristecer. E aí eu falei, não, tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou ter um domingo maravilhoso, né? Aí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Aí nisso a Thaís chegou do mercado, né? Aí ela foi lá, aí ela já veio com uma sacolinha de presente, já me honrou, já me pôs pra cima, né? Aí ela, mãe, uma lembrancinha, um presentinho pra você. Aí ganhei uma sapatilha, eu até vim com ela, né? Mas aí eu não coloquei ela não, essa é mais confortável.
Eu deixei para sair para fora. Aí ela me deu a sapatilha, tudo. Aí já mudou, já saiu aquela coisa, sabe? Mas eu não estava triste, assim, por não ganhar nada. É uma coisa, assim, que eu senti que, tipo assim, sabe? Uma coisa, assim, uma sensação, tipo, alguém queria me deixar triste, abatida. Aí, daqui a pouco ela pegou e falou assim, mãe, eu vou ali, eu já volto. Vocês cascam essas batatas e essa cenoura pra mim? Né? Se der, coloca no fogo aí pra mim. Só isso. Aí eu falei, tá bom. Aí fiz, né? Coloquei no fogo, tudo. Aí daqui a pouco quem chega? A Andréia. Aí daqui a pouco a Thaís tinha saído, aí daqui a pouco a Thaís voltou. Aí a Thaís voltou, ela falou assim, pode deixar que o resto eu faço, tá? Mas vai assar uma carninha aí, que não sei o que, pra vocês, não sei o que, né? Tava eu e a André, mas vai assar uma carninha aí pra nós almoçar, não sei o que. Eu falei, Glória, eu tava sonhando com churrasco. Aí voltando lá pra mãe da Andréia, aí eu conversando com a Andréia, né? Eu falei, Andréia, e aí? Aí eu falei, Andréia, e aí, sua mãe? Como que sua mãe tá? Aí ela falou assim, Vilma, tá bem, ela tá melhor e ela já tá em casa. Aí eu falei, que dia que ela sai? Aí antes de eu perguntar que dia, aí eu peguei e falei assim, Andréia, na quarta-feira eu pedi oração na igreja pra tua mãe. Só que eu não sabia o nome da sua mãe, mas Deus sabe. Eu comentei até lá, mas Deus sabe, olha pra mãe da Andréia, Deus sabe quem é, né? Aí ela falou assim, nossa, Vilma, que alegria, fico muito feliz com a oração, olha como Deus é bom, vocês oraram na quarta, na quinta minha mãe teve alta, na quinta minha mãe já estava respirando normal, e ela está em casa, agora ela vai fazer uns exames, que talvez ela vai ter que passar, né, pela cirurgia para pôr o negócio lá a ponto de safena, né? Mas ela está bem, em vista do que ela estava, né? Ela está bem, ela está em casa, está respirando. E Deus é maravilhoso. Ela falou, Deus é maravilhoso. Você pediu na quarta e na quinta, os médicos deu alta para minha mãe. Eu falei, Glória, Deus é bom em todo o tempo, né, Andréia? Eu falei, eu fico feliz pela vida da tua mãe, pela tua vida, né? E é assim que nós temos que ser, um orando pelo outro, né? Nós não, mesmo que, eu falei, nós temos que estar sempre orando um pelo outro, né? Não podemos desistir. A nossa arma é a oração, né? Aí eu fiquei muito feliz, ela falando que a mãe dela teve alta. E aí eu fiquei muito feliz, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está no doce lar dela. E com a graça de Deus também, essa semana também eu fiquei muito feliz. Eu tenho passado assim por uns dias assim meio difícil, né? A minha vida, assim, minha rotina, né? Com a Juliana. Para mim tá saindo, até mesmo passeando, né? E essa semana eu tive uma visita, eu fiquei muito feliz com a minha irmã. Terça-feira a Lia veio aqui, né, na minha casa. E eu tinha acabado de acordar, era quase, não vou falar a hora não, já era tarde, não vou falar a hora não. Aí ela chegou, aí ela sentou lá ainda, tomou café comigo, tudo. Aí eu fiquei tão feliz. Eu falei, Senhor, obrigado pela visita da minha irmã, né? Em vez de eu ir visitar ela, que veio me visitar, né? Mas graças a Deus, sinal que ela tá bem, né? E assim, ali eu conversando com ela, eu fiquei assim, olhando para ela, admirando ela. Eu vi algo assim sobre ela, assim, que também eu vi uma paz sobre ela. Eu vi a minha irmã tão linda, tão bonita, sabe? E aquilo me trouxe paz para mim, sabe? Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Ainda
o Senhor vendo as minhas dificuldades, né? De eu poder estar saindo, né? Mas o Senhor trouxe a minha irmã até a mim, né? E que o Senhor, que os irmãos, né? Nós aqui na igreja continuamos orando pela vida dela. Ela tem mais ainda 2 sessões agora, só falta 2. Ela ao todo, era 25 sessões de radioterapia. E ela já está só falta 2, né? E eu creio com a força dela, né? Eu creio assim que com a força dela, a busca dela no Senhor, né? Que isso tudo ainda vai nos surpreender, né? E vai ser para dar testemunho para outras pessoas, porque o riso que eu vi ali na cara da minha irmã, o sorriso que eu vi ali, a alegria que eu vi estampada, sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas está tão bonita. Eu fiquei assim paralisada olhando para a cara dela, assim o sorriso dela, sabe? Me encantou, sabe? Eu vi o brilho do Senhor sobre a face dela, sobre a vida dela, sabe? E eu creio que a obra que o Senhor começou ali na vida dela, sabe? Vai terminar tudo bem. Ele começou uma boa obra, ele vai terminar essa boa obra sobre a vida dela. E eu louvo a Deus pela vida dela, sabe? Pela vida da família dela, sabe? E que o agir de Deus, ele permanece sobre a minha vida, sobre a vida dela e sobre as nossas vidas. E eu fiquei muito feliz com essas notícias dessa semana, sabe? Continuo pedindo para os irmãos continuar orando aí pela vida ali da minha filha, da Juliana, sabe? Eu vou ser sincera aqui, eu tenho deixado a desejar com Deus sobre o jejum, sabe, o tempo meu com Deus, assim, com jejum, entendeu? Porque devido assim, né, a rotina toda bagunçada, mas eu tenho falado muito com Deus, eu tenho entrado muito em comunhão com Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor conhece, eu não faço porque eu não quero, sabe? O Senhor conhece a minha situação, está toda bagunçada. Eu peço todos os dias a Deus para que Ele coloque essa parte em ordem dentro da minha casa, sobre a vida da Juliana, né? Porque ele arrumando ali, as outras coisas já fica mais fácil, né? Mas eu creio no milagre também dentro da minha casa, por completo ali, sabe? Sobre a vida dela. Eu creio que Deus está trabalhando, sabe? Eu não quero, sabe, topar minha filha de remédio, sabe? Eu não quero, sabe, ficar dando esses remédios fortes para minha filha. Porque eu confio em Deus, sabe? Eu confio nos milagres ainda do Senhor, sabe? E eu creio que ainda tudo isso vai passar, sabe? Se essa luta toda de anos aqui, né, na história segundo Samuel, veio sobre aquele lugar as bênçãos, eu creio que as bênçãos há de vir sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a vida da minha filha, sabe? E é isso, sabe? Mas continuo orando aí, porque tem dias difíceis. Ontem mesmo eu já fui dormir, acho que umas 3 e pouco, e o Marcos estava em casa e ela deitou cedo, ela deitou ali antes das 3, mas aí ela chama o pai dela de Maco. Aí ela ficava, Maco. Aí eu falei pro Marcos, eu vou lá e vou falar para ela que você foi trabalhar, que ela não fica te chamando muito, porque comigo ela chama, mas ela não abusa muito. Mas parecia que ela já sabia que ele estava lá ontem, que ela ficou a noite toda. Gente, sabe o que é a noite toda? Marco, mãe, e assim mesmo eu levantei algumas vezes. Aí eu sei que o Marcos ainda depois dormiu. Eu sei que era 10 horas da manhã, eu levantei, sabe que você sente que não dormiu, fechou os olhos,
escutava a voz, mas não dormiam. Aí eu levantei, fui lá. Aí ela queria fazer xixi, ela fez xixi, voltou, deitou. Aí eu falei, agora a mãe vai dormir. Aí eu peguei, voltei pra cama. Aí eu dormi, até sonhei. Aí eu dormi mesmo, porque eu até sonhei, né? E aí ela ficou o dia todo acordado. Tomou café, ficou o dia todo acordado, escutando música no celular. E quando foi agora, acho que umas 5h30, aí acho que ela já não estava aguentando. Aí eu falei, você quer deitar? Eu via nos olhos já que ela não estava aguentando. Aí eu falei, você quer deitar? Aí ela deitou e apagou. E essa está sendo a vida da minha filha. E não está sendo fácil. Porque não está sendo fácil viver com essa situação. Mas o que me ajuda, o que me permanece com essa situação é o meu Deus. Porque eu confio, eu entrego. Quando a gente fala aqui de luta, de dor, de sofrimento, eu também passo. Nós que estamos aqui na frente, muitas vezes nós que trazemos a palavra, nós também passamos por dor, por sofrimento. E é só o Senhor, dia após dia, é só o Senhor para nos manter em pé. Porque às vezes passa até umas besteirinhas pela cabeça da gente, a gente fala assim, tá na mão da gente, mas se estivesse na mão de outra pessoa, não ia estar suportando o que eu e o pai dela estão suportando. Mas eu tenho esperança que esses dias vão de passar, essas noites vão de passar, porque o meu Deus, Ele não vai deixar eu ficar sofrendo, nem o pai dela, passar noites em cara, noites mal dormidas, porque quando eu olho para essa situação, dói em mim, dói nela, dói no pai dela, dói em todos nós. E às vezes você tem que rir, você tem que falar, sabe, do amor de Deus, e ser forte, mas eu creio que o Senhor, Ele está cuidando, e é isso que me mantém em pé. E eu espero um dia testemunhar, falar que tudo isso foi passado, que tudo isso ficou lá atrás, que isso tudo não faz mais parte da minha vida, que eu vou me deitar e vou ter uma noite tranquila, um sono tranquilo, vou deitar em paz e vou acordar em paz, que todos ali vai deitar e vai ter um sono tranquilo. Mas eu entrego ao Senhor. E eu espero que os irmãos estejam aí ajudando em oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E eu agradeço por tudo que houve aqui nesta noite. E assim eu passo para o pastor.